Fala pessoal, Duo Talks de volta e antes de mais nada, roda o vídeo aí. Ai, mas eu vou lá, fico fazendo um monte de coisa que eu não sou pago pra fazer, daqui a pouco a empresa se acostuma. Leva isso pra ti, te desenvolve. Ai, eu não sou pago pra fazer isso. Me chamo gerente. Pois não, mesmo você nem sendo gerente. E aí aqui tem uma mensagem muito profunda que as pessoas esquecem. Você primeiro precisa ser antes de ter. Ah, Jean, o que tu quer dizer com isso? Seja o cargo superior. Seja um gerente sem ser gerente, sem ter um cargo de gerente. Seja um analista sem ter ainda o cargo de analista. É isso que a empresa fica observando para quem realmente já está pronto para assumir algo. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho desse vídeo aqui. Hoje a gente está aqui com o Lucas Linhares, que é líder estratégico da EQI. Vamos falar um pouquinho de carreira, de evolução de carreira aqui com o Lucas. Então, Lucas, um pouquinho desse vídeo aí faz sentido? Acontece muito isso do pessoal primeiro que é o cargo para depois começar a desempenhar? Isso é normal ou só acontece comigo na minha empresa? Bem-vindo aí, Lucas. Obrigado por estar aí com a gente. Pô, obrigado por me receber aqui. Obrigado para quem está assistindo esse podcast. Eu acho que isso é o mais comum na realidade, né? E claro, eu tô há 8 anos na EQI e a gente vê ao longo dessa trajetória várias pessoas cometerem esse erro. Porque é natural a pessoa querer o direito. Ah, é meu direito. Mas tu tem todos os deveres de fato que tu precisa. Não necessariamente é algo ruim os deveres, né? Então eu vou dar um exemplo bem rápido. Em 2021 teve a pandemia, né? Eu não tinha virado sócio ainda. 2020 a pandemia. Não tinha virado sócio ainda. Não tinha virado sênior ainda. E a gente ficou em casa. E a gente não tinha treinamento específico na EQI. Tu não tinha treinamento periódico e tudo mais. O que eu fiz em 2020? Eu puxei todo sábado de manhã um treinamento para toda empresa sobre algum tema específico. Eu ia mudar meu resultado? Não ia mudar meu resultado. Tinha um time, eu tinha meus clientes, o meu time, mas eu entendi que se eu ajudasse de alguma forma o todo, é natural as pessoas iam me reconhecer, eu ia conseguir alcançar outros postos, outros cargos, como no vídeo comenta, né? Então, você precisa de fato entregar antes de ter o cargo. Eu falo que não existe direito adquirido. Cara, tu tem que mostrar que tu merece estar naquela posição. Isso é o que eu acredito, né? Eu vejo um pouquinho... Eu não sei se é um pouco cultural aqui da gente, mas o que mais acontece, e talvez é por isso que poucas pessoas têm o resultado, o que mais acontece é o contrário, né? A gente vê muita gente... mas se eu tiver que fazer aquilo, daí tem que ser... Não me pagam tanto, ou tem que ser tanto, ou eu só vou fazer... mas daí tem que fazer a mais do que eu já faço, entendeu? Cara, eu tive uma conversa dessa então, faz um mês, assim. Então, cara, é muito comum isso. É muito comum, mais do que a gente pensa, e é contra a lei da semeadura, né? Então é contra o intuitivo, ou seja, as pessoas querem esperar que o troço, a carreira ou posição na vida delas profissional aconteça antes de elas começarem a construir, Exato. né? E eu vejo... Eu não sei se tem isso muito a ver, ou talvez sim, com... na época dos nossos pais, avós, o cara ficava meio que uma vida numa empresa só. Hoje é bem difícil. Então, isso hoje praticamente não existe, né? Ou existe muito pouco. Então, era natural ele aguardar a vez dele para crescer. Ou seja, ele meio que sabia que se ele ficasse ali, ele iria construir uma carreira, né? E hoje tem um pouco dessa ânsia desse pessoal um pouco mais jovem, que quer, às vezes, através de muitos vídeos que eles veem na internet, de querer fazer a carreira em 3 anos. Exatamente. Sabe o que acontece, Rafa? E aconteceu comigo. Eu entrei na EQI, eu tinha 21 anos. Eu ainda sou novo, eu tenho 30. Mas quando tu entra, pelo menos em vendas, né? Eu tô olhando pro meu mundo, assim. Vendas consultivas, ou qualquer venda, mas tu começa a crescer muito rápido, ganhar dinheiro muito rápido. Sai de 5 para 10. Tu acha que em 30 anos tu tá com a tua Porsche na garagem. Sim. E isso não acontece. São poucas pessoas que de fato chegam aos 30 anos com uma Porsche por N motivos. Mas isso não é o normal. Só que, por quê? Porque quando tu vai crescendo na carreira, além do jogo ficar mais difícil,
Porque tem mais pessoas qualificadas, tem pessoas que trabalham tanto quanto tu ou mais e estudam tanto quanto tu ou mais. Tu também entende que é muito difícil fazer uma empresa que gere muito dinheiro. Faturar é difícil, né? Brasil, não preciso falar do quanto empreender é difícil. Mas, e daí tu se frustra. Tu acha que como é que eu cheguei aos 30 anos, eu não tenho meu Porsche na garagem, eu não tenho minha casa frente mar em Florianópolis, em Balneário. E muita gente, quando se frustra, cara, sai da carreira, sai da empresa, culpa a empresa. Fala, não, eu só não consegui porque eu tava na empresa tal, na empresa Y. E na realidade, não, tu não conseguiu porque precisa de mais de 30 anos. Não tá no tempo ainda. Pra conseguir fazer isso. Mas eu trabalho muito. Sim, tem que trabalhar muito por vários anos pra conseguir conquistar isso. Não é tão rápido. Então, tem que cuidar com essa parte de se frustrar aí. Eu vejo assim, acho que... Pausa rápida nesse episódio só para dar um recadinho. Você já pode gravar o seu podcast aqui nos estúdios da Du. Chama no direct. A questão que tu falou que tu vai subindo na carreira e é mais ou menos como um videogame, as fases vão ficando mais difíceis. E os teus pares ou teus pares em outras empresas, que seriam o teu concorrente no mercado de trabalho, vão ficando... vai ser um número menores, porém muito mais profissionais. É isso. Porque a pirâmide... a pirâmide. Entendeu? E aí é mais ou menos um pouco do atleta que começa a ir para a Olimpíada. Tem menos atleta olímpico do que atletas de base, porém esses atletas olímpicos são infinitamente mais preparados, com mais sangue no olho, com mais vontade e às vezes estão dispostos a pagar um preço mais alto do que você. Exato. E aí começa a ficar mais difícil, o resultado não vem, e aí o sujeito diz, mas esse mercado é ruim, ou essa empresa não me dá os recursos, ou esse business não é para mim, eu vou tentar o meu amigo que tá falando que o dele tá ganhando mais dinheiro, a história da grama sempre mais verde. Então, esse jogo é um jogo que vai ficando cada vez mais competitivo e o resultado fica cada vez mais difícil de ser alcançado conforme tu vai subindo na pirâmide. Tu colocou recurso, eu lembrei de tem outro ponto muito importante, que ir subindo na carreira dá medo também. Por que dá medo? Quando tu é júnior, tem 5 pessoas na frente abrindo mato pra ti. Sim. Cara, tu só precisa ir, precisa andar, sabe pra onde tá indo. Aí tu vai subindo pra pleno, ainda tem 3 pessoas. Pra sênior ainda tem 2. Quando tu vira líder estratégico, e aí? É tu que tem que abrir o mato. Agora é contigo, né? Exato. Então, assim, isso dá medo. E tu tem que criar uma autocapacidade de se motivar, de se autodesenvolver o suficiente para entender que aquele é um novo momento que você precisa abrir o mato para 5 pessoas que estão atrás, para 100 pessoas que estão atrás. Então também dá medo. Né? Só que é isso, as pessoas têm forma diferente de reagir ao medo, à insegurança e... É isso também, cara, vocês falando assim, a gente lembra totalmente do mercado imobiliário em si, né? Que é o meu mercado, é o que eu tenho. A gente tem muito isso referente a corretor de imóveis, né? Então, muita gente acha que corretor de imóveis trabalha pouco e ganha muito, né? Assim, eu vou ser corretor de imóveis, mas não é assim. Eu vou caraca, meu. Né? Que tu trabalha pouco e ganha muito. É verdade, assim, poxa, eu vou trabalhar numa empresa, eu quero ser gerente daquela imobiliária, eu quero, né? Eu sei que ela tá expandindo, por exemplo, nesse sentido, mas eu não vou todo dia trabalhar. Eu vou trabalhar só no meu plantão, que é 6 horas por 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Ou seja, o que ele vai mostrar para aquela imobiliária ou para as pessoas que estão, os outros corretores, porque para ele se tornar um líder hoje, ele tem que ser uma referência. As pessoas os corretores em volta, para que ele suba de cargo de corretor para um gerente de vendas, por exemplo, no mercado imobiliário, as pessoas que estão trabalhando ao lado têm que respeitar ele. Que é o vídeo do começo. Tem que... Então ele já tem que estar ali. Por exemplo, quando ele foi lá, ele é gerente, mas as outras pessoas falam assim, porra, mas também, né? O cara tá todo dia trabalhando, o cara vende um monte, o cara tá ajudando todo mundo ali, o cara tá... Ou seja, essa pessoa, ele já tá se tornando um líder. Né? Exato. Então, só que... E começa a exercer a influência ao redor, né? Exatamente. Exatamente. Assim se torna de fato um líder. Perfeito. Mas antes do cara se tornar um líder hoje, eu brinco muito com o corretor, fala que a gente tem, que trabalha pouco, ganha muito. Cara, a gente tem uma quantidade X de corretores e eu sei exatamente quais são os corretores que vão ter sucesso profissional.
Realmente, quando a pessoa escolhe a profissão para apenas estar como corretor naquele momento, esse cara ele vai sair da profissão. A profissão de corretor de imóveis hoje, até mudando um pouquinho, a profissão de corretor de imóveis hoje, a pessoa ela tem que se dedicar 100%. Ela tem que ser corretor de imóveis. Então, não é que estou corretor de imóveis. Ele é corretor de imóveis. Isso é um clichê que todo mundo fica falando, mas é a pura verdade. Acho que em qualquer setor, só que alguns têm esse estigma que pode fazer várias coisas, né? O nosso lá atrás também. A gente tinha assessores que tinham pizzaria de verdade. Não dá certo. Não dá. Um cara que tem uma outra profissão e eu trabalho lá porque eu tenho uma grana aqui para poder compensar que eu não vendo no mercado. Tu não vende no mercado imobiliário porque tu não trabalha sobre o mercado imobiliário. Tu não tá das 8 da manhã às 6 horas da tarde trabalhando, ligando pros clientes para oferecendo o produto. Tu não faz isso, entendeu? Aí tu começa a ver as pessoas que tu tem que ser CLT, por exemplo, tem que estar às 8 horas da manhã e tem que sair às 6 horas da tarde. Você trabalha para você, você tem seu CNPJ, trabalha para ti. Por que tu vai começar às 10 horas da manhã e sair às 4 da tarde? É que tem aquele... Eu não sei se as pessoas queriam ouvir isso no podcast, mas eu não acredito em work balance. Cara, pra mim isso, assim, pelo menos nos primeiros alguns milhares de anos na profissão, eu acho que tem que se dedicar muito mais, claro, se você tiver objetivos grandes. Se você não tiver, cara, beleza, só que daí não pode reclamar. Isso. Né? Tá tudo bem. Cara, não querer alcançar certas coisas, cara, tá tudo certo. Cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe e não tem certo ou errado. Só que a partir do momento que você quer ter Porsche aos 30, cara, tu precisa trabalhar muito mais. E muito mais mesmo. E tem na nossa última... A gente faz todo ano o EQI Day, que é onde a gente reúne todos os colaboradores da empresa num único dia, que é um dia pós-Money Week até, para conversar, né? Palestras. E a gente teve uma palestra do professor Clóvis de Barros, que me chamou muita atenção, que ele fala assim, muitas pessoas esperam 6 horas, esperam um happy hour para serem felizes. Ele fala isso. Só que, cara, 30% da nossa vida, de 30% a 40% da nossa vida, a gente passa dentro do trabalho. Se a gente só esperar 6 horas, ou só esperar o happy hour de quinta, sexta-feira para ser feliz, cara... É uma vida infeliz. Então, assim, ele falou, happy hour tem que ser o tempo inteiro. Porra, mas daí eu tô numa empresa que eu não gosto. Beleza, cara, procura uma que tu goste. Tem o paradoxo do longo prazo. Em algum lugar você precisa fazer longo prazo pra dar certo na vida. Lógico. Pode escolher, não tem problema. Só que, cara, quando escolher, tu tem que ser happy hour o tempo inteiro pra tu conseguir, de fato, trabalhar mais e conquistar mais. Entregar mais, né? Exato. E é muito louco que isso é clichê, né? Mas clichês geralmente são verdadeiros. Então... Não tem muito... Nisso de horas trabalhadas, não tem muito segredo. Ô Lucas, me diz uma coisa. Esteve no meu escritório ali, eu tava te comentando até que o pessoal ali começa como júnior e às vezes muitos começam como estagiário. Até te comentei que uma das minhas sócias começou como estagiário e hoje é sócia lá da empresa. E trazendo lá para a empresa de vocês, para a EQI, como é que vocês trabalham esses júniors que estão entrando fresh, assim, novato na profissão de assessor, e para trabalhar eles, plano de carreira, ou para desenvolver eles para se tornar pleno e tudo mais? Pô, essa pergunta é muito legal e eu acho que foi uma grande sacada do nosso CEO, Juliano Custódio, lá atrás. Quando ele montou a empresa, ele decidiu que a gente seria uma empresa de formação. Porque no nosso negócio, de corretora de valores, ou antes, quando a gente era apenas um escritório de investimentos, agora a gente é a corretora, né? É muito comum as pessoas, elas queriam trazer gerente de banco pronto, né? Ou gerente de outra profissão. Via muitas vezes corretor de imóveis, já queria sair assessorando clientes grandes. E a gente falou, cara, vamos fazer diferente. Vai ser mais lento, talvez, porque a gente acha que vai ser mais eficaz. Então a gente tem uma esteira, que é uma das maiores esteiras de formação do mercado financeiro do Brasil. Hoje a gente é uma das empresas que mais tira jovens se formando da faculdade, ou no último ano da faculdade, traz para uma esteira de formação que dura mais ou menos de 8 a 12 meses. Então ele fica 8 a 12 meses numa esteira de formação para aprender a ser assessor, já remunerado, obviamente, ele com outras atribuições, com treinamentos muito bem desenhados, escritos, toda a trilha, para depois de 8 meses ele ir
para a mesa de alocação. Então, a gente faz toda essa esteira. A partir da mesa de alocação, a gente tem todos os passos muito bem desenhados para ele sendo promovido. A gente é uma empresa extremamente meritocrática e as pessoas sabem o que elas precisam fazer para ir para o próximo passo. Pelo menos até virar líder sênior. Depois, é o que a gente falou, depois o jogo fica diferente, né? E a outra grande sacada foi o partnership, Rafa. Cara, eu nunca esqueço. 24 de janeiro de 2020, o dia que eu virei sócio da EQI. Um dos dias mais felizes da minha vida. Junto com pedir minha mulher em noivado, senão ela Não dá problema em casa. Senão ela vai ver e falar, como assim? Mas foi muito marcante para mim virar sócio e entender que a gente pode impactar mais pessoas, a gente faz mais parte. É claro que eu tive todas aqueles ações antes, tu tem que ser sócio, né, antes de ter como a gente conversou. Mas toda essa trilha para tu virar sócio, eu acho que é meio que, sabe, o prêmio Master que tu pode receber. É claro que tem outras atribuições, mas essa formação ela é muito importante. Porque tu cria uma cultura forte desde o início, tu aprende, tu ensina para as pessoas como é que você gosta que elas atendam o cliente, né, para a gente conseguir escalar o atendimento de qualidade. Então eu acho, assim, se as empresas, elas, de acordo com o tamanho que elas vão ficando, ter essa esteira de formação, eu acho que ajuda muito. Né? Tem uma dúvida, Luiz. Hoje tu já testou fazer esteira de formação no mercado imobiliário? Funciona, não funciona? Cara, eu tenho hoje até... É difícil ver, né? É muito difícil, assim. Eu tenho... O que eu tenho hoje na empresa? Hoje eu tenho alguns estagiários, né? Porque quando a pessoa entra eu quero ser corretor de imóveis, a pessoa tem que ter o curso, né? Que eu cresci. Né? Então tem algumas instituições que a gente faz. Que fazem, né, a formação. Daí eles vêm trabalhar com a gente faz desde o começo. Só que o que acontece? É muito... Cara que começou como estagiário ali, muitas vezes, ele já quer sair vendendo e não é assim. Aí vem outro imobiliário e fala, não, aqui tu já pode sair vendendo. Perfeitamente. Exatamente isso. Daí a pessoa fica no mercado 6 meses, 7 meses, 8 meses, não vende nada, você, essa profissão não é pra mim. Exato. Entendeu? O que eu faço hoje dentro da imobiliária? Então, assim, a pessoa quer ser estagiário, ok, tu vai vir conversar com a gente, tu vai aprender como funciona todo o mercado imobiliário, como funciona a nossa empresa de trabalhar. Você vai sim fazer plantão de vendas junto com um corretor credenciado, né? Que vai estar, você é estagiário, você vai estar junto contigo ali. Você não pode, como estagiário, fechar negócios. Então você não pode vender. Você não tem que crescer. Né? Você não tem que crescer. Mas você faz junto com um corretor credenciado, que ele vai ser o teu responsável. Então, hoje eu tenho isso dentro da empresa. Legal. Então, chegou um estagiário ali hoje, ele vai aprender, a gerente pega uma pessoa, por exemplo, hoje chegou uma estagiária lá para trabalhar com a gente. Combinou, sei lá, 10 horas da manhã. Das 10 às 6 da tarde, a minha gerente está em função dela ensinando todo como funciona o nosso administrativo. Legal. Como funciona o processo da empresa. No outro dia seguinte, ela vai estar junto já com o corretor que a gente colocou como responsável por ela. Muito legal. Daí, então, esse corretor vai ser o responsável por essa pessoa. E ele vai começar a ensinar para ela tabela de preço, como é que funciona a parte dos imóveis. Técnica de venda. Vai nos empreendimentos para conhecer. Vamos conhecer os apartamentos. Vou agenciar um apartamento agora. Vem junto comigo para ver como é que eu faço um agenciamento de imóvel para poder colocar em uma... Essa pessoa começa a entender todo o processo. Eu tenho um estagiário que começou comigo como estagiário há 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás. 2 anos batalhando muito, faz 3 anos que é o melhor vendedor que eu tenho. Aí, ó. O melhor corretor que eu tenho. Ele começou como estagiário. Muito. Então, assim, eu tenho alguns. O estagiário virou sócio. Então, assim, tá há mais tempo comigo, é um dos corretores mais antigos que estão comigo. Eu tenho bastante corretor de muito tempo de casa hoje, né? E ele é um corretor, de fato, que é por 3 anos consecutivos, o cara que mais vendeu no imobiliário. Mas ele começou como estagiário e foi hoje, entende todo o processo, né? Tem um ponto que me veio à cabeça que é o seguinte. A gente tá falando de empresas aqui, né? Pô, EQI, tua empresa que dá espaço para crescimento. Muita gente me fala, tá, mas eu quero crescer, só que na minha empresa não deixa. Eu falei, cara, tu não precisa ficar nessa empresa. Como é que, na minha visão, assim, como é que tu acha uma empresa que tu sabe de fato que ela é meritocrática e que tu pode crescer nela? O que eu fiz? Primeiro, eu vi que os fundadores ou os antigos líderes, eles, cara, conseguiram crescer na sua vida. Conseguiram conquistar
conseguiram conquistar. Ok. Então, pô, São bem-sucedidos. faz sentido, legal. Além disso, pô, tem um plano de carreira, assim, pô, eu começo como estagiário, depois eu posso virar corretor júnior, corretor pleno. Pô, tem. Legal. Tu vê pessoas indo de uma esteira para outra? Sim. Cara, essa é uma empresa de fato meritocrática, que ela faz as pessoas vencerem, que ela vai crescendo e tu, cara, vi que essa é a empresa, dá tudo de si. Então também tem empresas que não deixam fazer isso. Empresas que tu vai ficar ali parado o resto da vida e se você é uma pessoa que quer crescer, você tem que sair dessa empresa. Mas tem profissionais que não entendem isso. Pode ser. Não, e também tem essa geração mais nova que não deixa. Não vai esperar. Porque, como você falou ali, a tua esteira leva, sei lá, você falou mais um ano, né? Um ano ou dois. A Luiz falou, esse corretor ficou comigo 2 anos, não vendia muito, agora é o que mais vende. Na minha área, como precisa saber o mercado do Brasil, depois precisa saber o mercado externo, mais idiomas e tudo mais também, leva em torno de 2 anos. Cara, hoje 2 anos, o profissional mais novo não quer ter esse tempo de maturação, ele quer colher muito antes do que isso. Ou seja, vou ter que ficar 2 anos ganhando como júnior, ou seja, ganhando o mínimo talvez, para quem sabe depois eu conseguir ter algum ganho, alguma diferenciação, ao passo que na profissão ali do meu amigo, do meu colega, os caras já estão entrando e já estão ganhando, faturando. É o problema da rede social. No nosso mercado é isso. O cara ele colocou que tá na EQI, já vem muita proposta de emprego, porque eles sabem que a nossa formação é boa. Só que daí o cara tá 4 meses ali, vem um bancão, oferece um salário fixo maior do que a gente oferece, só que sem progressão de carreira. A gente perde muita gente. Claro. Mas não é diferente comigo. Né? O que os meus corretores recebem de proposta de outras imobiliárias, chamam eles porque sabem o profissional que são, minha equipe, né? Que realmente eles têm respaldo em cima disso, têm respeito hoje, né, em cima disso. E eles recebem muitos imobiliários uma mensagem pedindo corretores, assim, né? Pô, vem trabalhar com a gente, tal. Já perdi, né, alguns... Eu não perdi CLT registrados comigo para outra imobiliária. Nunca perdi. Né? Mas eu já perdi corretores autônomos, muitos voltam. Né? Nem todos eu aceito. Ele já sabe, tu quer sair, pensa bem. Né? Então, teve alguns casos de bons profissionais que já vieram conversar comigo antes. Eu falei, não, é o momento teu é você sair, porque tu já não tá... O teu ano já ficou comigo muitos anos, tá 4 anos comigo e, pô, tu já tá... Tu chegou que tu tá desanimado agora, tu precisa ir com uma nova energia, depois tu vai voltar, eu tenho certeza. Não deu outra. Né? Ficou quase 1 ano na imobiliária, pediu para voltar com a gente, o primeiro mês já vendeu com a gente. Então, assim, ele realmente precisava ter aquele momento e voltou, mas eu já avisei ele que ele ia voltar. Então, assim, tem momentos que a gente também tem que perceber isso. E ele falou, cara, não quero nunca mais sair daqui. E do trabalho do líder, agora, colocando a roupa de liderança, eu acho que do nosso lado, a gente precisa mostrar para ele o futuro. Tu falou no começo, né, que é muito fácil a historinha que vem do outro lado, que é tudo muito bom, que onde tu tá é ruim, que eles são um lobo mau. Então, tem uma analogia que eu ouvi que é, pô, tu tem que chegar todo dia na tua mulher, toda semana, e falar o quanto ela tá bonita, o quanto ela é importante. Se tu não falar e alguém ficar falando uma hora, ela... Pô, tu não me valoriza, do outro lado tô me valorizando. Então, o trabalho do líder é mostrar o caminho. É mostrar isso que eu falei pra vocês, de... Pô, aqui tu pode crescer, olha o que tu pode conquistar, só que leva tempo. Seja sincero, leva tempo. Pô, a gente tem sócios que estão há 20 anos e trabalham. Eu tenho o Paulo Carvalho, que é quem tá assumindo o escritório de Florianópolis. O cara é sócio há 15 anos, tem 2 filhos em casa, é o primeiro que chega, o último que sai. Todo dia. Não tem milagre. Né? Então, assim, eu falo pra eles, cara, às vezes eu me pego cansado assim, eu olho pro Paulinho e falo, eu não posso reclamar, né? Tem 1 ano, cara. Só que, claro, ele alcançou muitas coisas, conquistou muitas coisas. Então, continua que dá pra chegar, tem esse exemplo. Então, o nosso trabalho do líder sempre tá ali mostrando visão de futuro pra Não, isso é fundamental, até pra criar sinergia, conexão com quem tá chegando, né? E outra coisa da esteira, cara, que eu acho muito importante, o pessoal chega, mas
imaturo, precisa passar pela esteira de formação. Ao passo que, como tu falou, vem os outros comprão e querem dizer, eu vou te pagar X a mais e tal. E acaba que essas empresas que fazem isso, normalmente compram o passe, elas não têm esse processo, a grande maioria. Porque se tivesse, não precisava comprar passe, fazia em casa, entendeu? Então elas não têm e compram passe. Acontece que na grande maioria dessas empresas, como elas não têm isso, elas não têm muito uma aba grande de crescimento, ou uma possibilidade de carreira de crescimento, justamente por ela não ter essa esteira. Então acaba que acontece isso. O cara vai, fica ali 1 ano, talvez 2, e a gente começa a ver no mercado, acontece muito isso nos meus concorrentes, a tal da dança de cadeiras. O cara fica 6 meses ou 1 ano numa, depois em outra, depois na outra. Por quê? Porque são bem empresas que não têm isso e que acabam sempre uma comprando o passe da outra, comprando a outra, ao passo que as empresas que têm constroem isso dentro de casa, o cara acaba assimilando muito mais a cultura da empresa, os propósitos estão muito mais conectados, então, como você falou, o crescimento inicial é mais longo, mas o resultado a longo prazo é muito maior, muito mais favorável para a empresa e para a pessoa, né? Isso é uma das primeiras coisas que eu olho A única coisa que eu olho em currículo é isso, única. Pessoa que eu preciso contratar do mercado financeiro, eu tô há 8 anos na EQI. Tem gente que em 8 anos passou por umas 6 instituições diferentes. É isso aí. Não tem como. Eu não contrato. Porque vai ficar 1 ano, 2 anos e vai pular de galho. E Lucas, como é que vocês fazem lá para medir, assim, quando que o cara já tá num patamar pronto para o próximo nível? Em cima, também uma empresa acho muito voltada para a meritocracia, em cima disso, ou também às vezes tem umas pegadinhas do tipo, cara, o cara é bom, só que ele tá abrindo um mercado, por exemplo, no meu negócio, o cara tá abrindo um mercado, um país que dá pouco resultado. Então, consequentemente, o cara é bom, mas o cara não tá trazendo tanto resultado assim para a empresa. Mas é um mercado que precisa ter, porque é necessário como estratégia da empresa. Claro. Então, como é que vocês analisam assim para definir se esse cara tá pronto para ir para a próxima etapa? Perfeito. Eu vou trazer na parte de assessoria, que é um caminho bem claro para nós lá. Depende muito do estágio. Então, assim, quando o cara entra na formação, ele tem exatamente todas as metas quantitativas que ele precisa alcançar para ir para o próximo nível. No nosso mercado, não no nosso mercado, na nossa empresa, a gente coloca a meta de captação, então quanto de recurso ele capta para fazer a assessoria, e meta de qualidade de atendimento, que é o NPS, e meta de aderência à carteira. A gente criou isso uns 3 anos atrás, porque na nossa profissão, de vez em quando alguém fala de conflito de interesse. E a gente já quis minar isso 3 anos atrás, que é se no mínimo X% da carteira de clientes desse setor não tiver aderente, ele não é promovido. Sim, eu garanto atendimento. Então, para ele sair de Advisor 1 para Advisor 2, isso é muito claro. De Advisor 2 para 3, para 4. Quando ele sai de Advisor 4, ele vai para Specialist 1, que é o Banker 1. Ali, se ele quiser, e se a gente achar que faz sentido, aí não é direito adquirido, ele pode, o que a gente chama, ganhar um sombra. Que é isso. Então, para ver se ele gosta de liderar e para ver se ele é bom em liderar. Claro que a gente ajuda ele e tudo mais. Esse sombra dele foi promovido, ele pode colocar o segundo. Esse segundo tá rodando há mais de 3 meses, ele pode ir para uma banca de avaliação para ver se ele tá apto a virar pleno de liderança. Não é de... Sim. O cara passa por uma sabatinada boa. E é claro, aqui a gente dá muito treinamento para ele, que tem programas especiais que a gente chama de Desperta, que é para os primeiros líderes, tudo isso com muito treinamento da EQI. Ele não passou na banca, ele volta e ele pode repetir a banca 6 meses depois, se ele quiser. Se ele quiser, não. Ele vai ter todo... Ele sai da banca com um plano de ação. Ó, cara, tu não passou por causa disso, disso. Faz o plano de ação. Pra ele voltar 6 meses depois e virar pleno. Quer dizer que ele virou pleno. Legal. Ele vira pleno 1, depois vai pra pleno 2, pleno 3, pleno 4. Aí depois do pleno 4 ele vai pra sênior. Pra sênior, outra banca. Mais uma banca pra ver se ele tá preparado de fato, fora o quant. Não passou na banca 6 meses depois, passou, segue. Aí a gente vai de sênior 1, 2 e 3. Então, liderança, time comercial vai até sênior 3.
E daí, o próximo nível é líder estratégico, né? E líder estratégico não é simplesmente quant. Tem um pool de pessoas que podem assumir algumas caixinhas e o diretor, no caso, escolhe qual é a pessoa que está mais preparada para aquela posição. Aí com vários indicadores, não só quantitativos, né? Ou, que tu falou também, às vezes, alguma pessoa quer abrir uma frente nova, né? Por exemplo, 2 anos atrás, a gente criou um time para ativar leads que não existia na empresa. Porque a gente conversava sobre isso no planning, pô, eu levantei a mão e falei, cara, eu quero tentar montar essa área. Cara, ela deu muito certo, eu toco essa área também agora. Então tem tudo isso, assim, a pessoa chegou lá em Senior 3, a gente, se ela tiver vontade de abrir uma nova frente, porque na nossa empresa tem várias frentes para abrir, ou se tiver alguma vaga que precisa, aí o diretor vai falar se faz sentido ou não. E vocês recebem, né, muito júnior lá, como é que vocês... uma dica para o júnior, na verdade, o que ele precisa fazer no meio de tantos plenos, por exemplo, ou seja, né, o pessoal já com mais gabaritado que ele, o que ele precisa fazer para gerar valor para esse pessoal, para o pessoal, pô, vi vantagem nesse menino aqui, ele tem futuro, vou começar a dar mais, incentivar mais e dar mais canja para ele crescer. Legal. Cara, um tempo atrás eu postei que quando eu era júnior eu criei o mapa de sucesso, que são 3 etapas. A primeira, quando tu é júnior, é quantidade de esforço. Quantas ligações tu faz no dia? Isso é estatístico, né? Se tu liga para 50 pessoas ou para 100... Quanto mais pessoas tu ligar, mais chance tu tem. Exato. Vamos dizer que tem 5 juninhos. Os 3 que são mais intensos, eles vão ser vistos primeiro e elos vão ter mais resultado primeiro. Beleza. Depois que tu é intenso e garantiu que tu é intenso mesmo, tu tem que aprender capacidade de fazer relacionamento. E isso tu aprende mesmo. Então, seja através de livro, seja ouvindo conversa dos outras pessoas mais experientes, praticando com o cliente mesmo, aprendendo sobre vendas, aprendendo sobre spin selling. Fazendo network. Então, vamos dizer que desses 3, 2 avancem. Vão ser mais vistos primeiro. E o terceiro é a capacidade técnica. É claro, não quer dizer que para tu vender desde o começo, tu não precisa saber sobre o teu produto. Tu precisa saber, é óbvio. Eu tô falando de capacidade técnica aprofundada. Cara, estudar muito, assim, ser um cara extremamente técnico. Por quê? Não adianta ser extremamente técnico se tu não sabe vender e se tu não é intenso primeiro. Então, tu primeiro precisa ser intenso, depois que tu é intenso, tu precisa saber vender. Não adianta saber vender se tu não liga. E depois que tu sabe vender, tu tem essa capacidade técnica, o que vai acontecer? Tu vai começar a vender tickets maiores. Então, o meu assessor, ele vai começar a atender contas maiores. Teu corretor, ele vai começar a vender apartamentos mais caros. Então, eu falo que esse é o mapa do sucesso para tu crescer mais rápido de júnior para pleno. E eu colocaria um ponto que é o seguinte. Nenhum líder gosta, eu tô falando por mim, de uma pessoa que fala não dá para fazer. Não tem como. Cara, essa é uma das frases que mais me irrita e eu preciso ter paciência. Eu gosto da pessoa que fala assim, cara, desse jeito eu não sei se vai ficar bom, vamos fazer desse? Ótimo, perfeito. Agora, não dá pra fazer, cara, não fale isso. Cara, é engraçado falando ali, eu fiz uma reunião agora semana passada com a minha equipe, justamente sobre as ligações e sobre que tá todo mundo fazendo o quê? Mandando WhatsApp, né, cara? Mandar WhatsApp pro cliente, ninguém quer ligar, todo mundo tem medo de falar, né, cara? E eu falo assim pra eles assim, cara, se vocês têm medo de ligar e falar com o cliente, vou incomodar. Quem tem que dizer que tá incomodando é ele. Cara, não posso atender agora, ele que tem que falar isso. Não é você que tem que decidir pelo cliente, né? E quanto mais ligações vocês fizerem durante o dia de vocês, mais preparado vocês vão estar quando pegar um cliente que vai fechar negócio. É isso. Então, quanto mais ligações tu faz, é proporcional. Mas, na verdade, é proporcional porque você, conforme o tempo de quantidade de ligações que você faz, vamos dizer que tu faz 50 ligações por dia, né? Vamos dizer que tu trabalhe 5 dias na semana. Não tô nem contando 6, 7 dias, 5 dias na semana. Olha quantas ligações na semana você faz, certo? O que acontece? A pessoa vai estar muito mais preparada para
conversar com o cliente, porque ele vai receber alguns não, outros sim, e ele vai conseguir tentar dar um argumento, vai começar daqui a pouco os nãos que as outras pessoas... Ele já recebeu antigamente, ele já sabe como vai converter aquilo e contornar aquilo. Ele vai começar a vender muito mais que o resto da equipe, ele vai estar muito mais preparado, ele vai treinar ele, inclusive. Então, quanto mais ligação tu faz, mais treino você usa para você mesmo, né? Então, assim, foi uma reunião passada que eu fiz, assim. Então, a gente agora, as pessoas, eu cheguei no escritório hoje de manhã, tinha gente já fazendo ligação de lista que a gente já passou para eles, clientes nossos. Tem uma carteira gigante de clientes na minha base de dados. E, cara, vamos ligar para todo mundo. Mês passado, a gente fez as vendas que a gente fez mês passado, 2 foram referente a call que a gente fez de clientes que estavam no sistema parado. Nós reativamos e fizemos venda. Então, fez o follow-up. Exatamente. Então, é assim, tava falando ali sobre carreira, né? Sobre o quadro. Eu achei legal. A pessoa, no meu ponto de vista, né? É como trabalho com finanças, é como você planejar algo financeiro também. Então, tem que ter um planejamento teu para subir de cargo. Você tem que planejar, tem que ter disciplina, né? Você tem que querer fazer as coisas acontecerem. Então, no teu... O cara vai subir para sênior, for subindo, ele também tem que ter um planejamento dele, não só o da empresa. Ele tem para poder, ele também querer crescer daquilo, né? Luiz, cara... Não é só fazer dancinha? Não é só fazer dancinha no TikTok. Não, mas eu vou passar um segredo aqui pra turma, que é o seguinte. Não é dancinha, né? Você, né? Eu tô no TikTok também, mas ainda não comecei com as danças. Não. Tá longe. Mas é o seguinte, todo mundo fala, né? Não, você tem que alinhar o seu propósito com o propósito da empresa. Você tem que achar o seu propósito. Eu vou ensinar o que é achar o propósito seu alinhado com a empresa. Tu pega uma caneta, escreve 1, 3 e 5 anos. Escreve onde tu quer estar profissionalmente e pessoalmente. Que 1 ano eu quero ser promovido, ganhar X, e eu quero morar sozinho. 3 anos e 5 anos. Você escreve. Eu escrevo isso com meus liderados. Propósito da empresa. O nosso propósito é transformar oportunidades, é criar oportunidades que transformam projetos em conquistas. Para fazer isso, tu precisa fazer X ligações por dia, abrir tantas contas, bater meta, né? Tá alinhado. Tá alinhado o propósito. O propósito é, para daqui 1 ano tu ganhar esse valor, cara, tu precisa fazer isso daqui. Mas se for outro valor, tem que fazer vezes 2 isso daqui. É quebrar, né? É pegar o total e vir quebrando ele. Até 1 ano, tu tem que fazer tantas ligações, tem que fazer tantos contatos, tem que fazer tanto, vem quebrando. Mas alinhando quebrando. O que tu quer alcançar, sabe? Exatamente. E se preparando. Então, por exemplo, um tempo atrás, isso foi depois a gente pode comentar um dos meus principais erros quando eu comecei a carreira. Eu larguei a faculdade muito cedo para focar na carreira. Mas eu falei, cara, eu quero tirar o CFP, que é o Certificado de Planejamento Financeiro maior na empresa, para depois fazer um MBA também. Só que faltavam uns 3 anos para ir para a faculdade. Eu falei, cara, mas daqui 3 anos eu quero ser um dos líderes estratégicos, quero ter CFP, quero... Beleza. Fiz faculdade, acabei a faculdade, fiz CFP, acabei o CFP, me inscrevi no MBA da FGV que começa em outubro agora. Mas, cara, isso foi um planejamento de 3 anos. Se eu não tivesse escrito, eu ia chegar hoje e eu não ia ter feito tudo isso. Não me escreve. E entenda como é que... O que tu precisa fazer no teu lado profissional na empresa para tu alcançar cada um desses pontos. Vai ficar mais palpável, vai ficar mais alegre, motivado. A gente... É fundamental isso que o Lucas falou. A gente escreve os nossos direitos, o que a gente gostaria. Mas a gente tem que fazer um traço do lado e botar os deveres. Para eu conquistar esse direito... Quais são os deveres? Quais são os deveres que eu tenho que fazer quebrado para eu conseguir atingir essas metas que eu tô botando, né? Senão vira aquele jovem frustrado com ansiedade que acha que em 3 anos vai estar com a Porsche na garagem. Outra coisa que eu vejo Porsche muito... aos 30. Porsche aos 30. Vou botar um hashtag. Outra coisa que eu vejo muito também, cara, o pessoal que entra mais novo, né, o júnior, eles não têm muita experiência, ou quase nenhuma, muitas vezes, né? Então, o que eles têm para entregar é o suor, é a dedicação. Então, aquilo ali vai, talvez, suprir o tanto de deficiência técnica que falta e estratégica que falta para ele.
Então eu gosto de comparar muito, fica fácil enxergar no futebol. Entra um moleque novo lá com 18, 20 anos, faz uma correria dentro de campo. Uma correria, mas ele ainda não tem muita visão de jogo, ele ainda não tem muita estratégia. Experiência. Ele não sabe, cara, dar as dicas pro cara, vai ali que eu vou te passar. Mas ele uma correria, ele tem que fazer essa correria para suprir a falta de experiência. Ao passo que o pleno é justamente ao contrário. Pega aquele cara já meio de campo com 30 e poucos anos. Ele só fica ali tocando a bola, deixando o cara pifado na cara do gol. Então, ele usa mais a estratégia, né? E ele utiliza do pleno que faz um lançamento longo, o cara vai correr. Cara, tu tem que correr, tu tem que ligar para tantos caras aí, te vira, vai correr, vai fazer. Ao passo que ele liga para aqueles mais estratégicos, que ele sabe como vender, sabe como ver a conta, fazer um investimento maior. Então, esses dois, bem combinado, bem alinhado e casado, eu acho que tu consegue trazer um resultado mais expressivo do que só largar os caras para tocar. O Luiz falou, sempre ter alguém ali ajudando, ensinando é bem importante. E treina também. Exato. Já treina o corretor que está ajudando para saber se esse corretor ele vai ter competência para assumir uma loja, que eu vou abrir uma loja nova, estou crescendo. Cara, esse cara vai estar preparado para ser um futuro gerente? Ele consegue treinar, né? Entendeu? E eu acho que assim, cada etapa, né? Vamos pegar júnior, pleno, sênior e líder estratégico, tem a sua dificuldade. Eu falo que, para mim, uma das posições de maior dificuldade é a de pleno. Principalmente quando é a tua primeira vez de pleno. Por quê? Pleno que vira líder, né? Não um pleno que só vende, daí o cara só vai ter mais experiência, mas como liderança. Por quê? Provavelmente é a tua primeira experiência como líder. E eu acredito, tá? Que quando tu lidera alguém, tu é responsável pela vida da outra pessoa. Não tem essa, não. Cara, eu sou responsável pela vida do meu time. E eu vou fazer de tudo pra ajudar eles. Então, tu é responsável pela vida de alguma pessoa. Você tem uma squad agora. Provavelmente a meta da squad, 90% é a sua meta individual. E você tem vários clientes para atender e você, ao mesmo tempo, tem que ensinar tudo que você sabe para um brotherzinho novo. É muito difícil. E não é só um, às vezes, são vários. É muito difícil. Então, cara, é o momento mais difícil. O que eu dou a dica quando tu vira pleno como líder, a principal dica para mim é organização. Então, assim... Eu não começo minha semana se eu não parar 2, 3 horas no domingo e organizar minha semana inteira. Então eu sei todos os touch points que eu vou fazer com o meu time, todos os touch points que eu vou fazer com os projetos que eu tô lidando, tudo que eu preciso resolver, já deixo tudo agendado. Então você que acabou de virar pleno, começou com um liderado ou 2, se organize. Já para na sexta, se não quiser parar no final de semana, para na sexta antes de acabar a semana. Já veja quem são os clientes que você vai ligar na próxima semana. Já veja quais reuniões você vai colocar o teu júnior para aprender. Então deixa tudo isso muito bem organizado, senão tu vai se perder, porque é muito difícil. E agora tu falou dessa parte de organização aí, quais são os erros que tu vê comum dos caras que estão crescendo, que estão passando de nível, e aí, como tu falou, tá passando de nível, agora é uma coisa nova, um mundo novo, e aparece aqueles erros mais batidos, comum, que tu tem visto. Né? Assim, pro vendedor em si, não pro líder, vamos falar primeiro do vendedor. Tem um estudo que é da... fugiu a empresa agora. Estudo de alguma empresa americana grande, que ela fez um estudo do porquê os seus melhores vendedores começavam a vender muito menos depois de 4 anos de empresa. E sempre foram os melhores. Porque elas deixam de seguir processo. Eles acham que eles já sabem vender. Então, por exemplo, lá eu tenho um playbook, um PowerPoint de primeira reunião, que a gente chama de reunião de diagnóstico com o cliente. Eu tenho um playbook de segunda reunião, que é a reunião de solução. A dor do Rafael é essa, eu vou apresentar isso. Eu tenho RNs, que são reuniões, se o cara já não virou depois da segunda reunião, eu tenho que fazer mais. Tudo playbookada, até a pessoa virar cliente. O cara, depois de 4 anos, ele acha que ele não precisa mais seguir isso. Eu já sei, deixa que agora eu vou no gogó. E as vendas caem. Então, a minha dica pro vendedor é: continue seguindo o playbook, continue seguindo o processo. Porque se tu aliar isso com a experiência que tu tem, tu vai vender muito mais. O que eu até vi essa semana um vídeo do Flávio Augusto e mandei pra Júlia e falei, olha aqui, tá parecendo eu, que é justamente isso. Ele falava assim, cara, o cara quando começa a empresa não tem nada.
E ele tem que fazer de tudo para a empresa sobreviver, né? Todo o dinheiro que ganha, a empresa é pequena, é para ela sobreviver, para se manter. Depois, passar do tempo, ele começa a ganhar uma grana, a empresa começa a ganhar uma grana ali, e aí o cara começa a delegar um pouco. Depois, se a empresa começa a ganhar mais grana, o cara se acha o cara. Pô, eu comecei do zero, não tinha nada, agora a empresa tá ganhando grana pra caramba, eu tô comprando não sei o quê. Que ele defende para não sair do operacional, né? E daí ele fala o seguinte, cara, o maior defeito, que é isso que tu estava falando antes, o maior defeito nesse nível do dono da empresa é o seguinte: ele acha que ele não precisa mais seguir o playbook que trouxe ele até aqui. Porque como ele já tá... Cara, eu fiz... O ego dele começa a inflar, eu sou foda, eu não preciso mais fazer isso. Eu não preciso mais atender cliente. Agora quem atende cliente é os vendedores. Eu não preciso mais tal coisa. Agora quem atende é o fulaninho. Porque isso eu fazia lá no início, agora que eu sou... E aí começa a cair. E aí começa a cair as vendas, cair o negócio, porque o que trouxe ele até aqui, ele parou de fazer. Entendeu? Claro, pode ajustar, mas tu não pode parar de fazer. Exato. E isso para vendedor. Para o líder, eu acho que o erro mais comum, além da organização no começo, é querer ser o líder bonzinho. Vejo que é o erro mais comum que acontece, porque, pô, ele não quer ser intitulado como pau no cu. É isso aí. Ele quer ser o gente bacana, boa, exato. E daí esse é um problema porque ele vai deixando acontecer algumas situações que são totalmente contra a cultura, né? E cultura é aquilo que a gente permite ou incentiva. E depois, para resolver, depois que tá com 5, 6, 10 na equipe, cara, não resolve mais. A gente teve situações que a gente teve que tirar o líder porque ele faz isso. E, de novo, você não precisa ser grosseiro. As pessoas confundem. Claro. Na minha opinião, o líder ele tem que gerar conexão com o liderado. Eu tenho que me preocupar. Eu sou responsável por ele. Então, eu tenho que me preocupar genuinamente com ele para saber se ele tá bem, o que está acontecendo, mas é justamente por isso que eu prefiro falar, porque eu preciso falar as verdades para ele, que eu preciso ter uma conversa franca, porque senão ele não vai se desenvolver, ele não vai conseguir evoluir na carreira. E a gente vê muito isso acontecer no começo da liderança, principalmente, mas para consertar é difícil. Uma vez eu estava fazendo estágio na RBS, e aí a primeira conversa com a gerente, ela começou, tu tá fazendo bem isso, bem aquilo, daí eu cheguei e perguntei pra ela, tá, mas o que eu tô fazendo errado? Porque é nisso aí que eu preciso saber pra melhorar. O que eu tô fazendo bem, eu tô fazendo bem, não preciso, né? Daí ela assim, nenhum estagiário me perguntou isso. Aí aquilo me marcou, aquela resposta dela, eu nunca mais esqueci. Daí eu falei, cara, quando eu comecei a ter a minha equipe, liderar, eu falei, cara, elogio é bom, passar a mão na cabeça é bom, mas como não é isso que vai fazer crescer. Vai fazer crescer eu melhorar meus pontos negativos. E aí eu comecei a passar pra minha equipe justamente isso. E tem gente que tem um pouco de dificuldade de aceitar, né? O cara só vem, me chama aqui, só me... Como eu falo, não sendo mal educado, mas só me detona, só fica exaltando o meu ponto negativo. Aí tu tem que alinhar isso com a equipe. Cara, não é que eu só fico alinhando o ponto negativo, é que o teu ponto positivo já é bom. Tu já tá fazendo bem. Tu pode fazer melhor? Sempre pode, todo mundo pode. Mas já é bom. Então isso já tá dando resultado. Agora, essa outra areazinha aqui que se tu melhorar vai dar ainda mais resultado. Então, é sempre nesses aspectos, quando eu faço um one-on-one, que eu tento trazer para eles. Alguns absorvem de forma melhor, outros nem tanto. Mas também depois de mais tempo com a gente, começa a entender ver que, cara, não adianta eu ficar só passando a mão na cabeça, só alisando, que o resultado vem de onde a gente tem que ajustar melhor, né? Nossa empresa, a gente erra um pouco às vezes nisso, que a gente fala que nós somos maníacos depressivos. Cara, nós estamos voando, crescimento, muito melhor que concorrência, capta muito mais, tudo muito mais, NPS alto, cliente adora, e a gente chega numa discussão, é só o que tá ruim. Sim, exato. Só o que tá ruim. E o problema é que isso para uma categoria maior, tipo líder estratégico, é mais tranquilo, a galera já tem maturidade. Perfeito. Só que quando tu ouve isso como líder estratégico e tu quer passar pro líder comercial, tu não pode passar da mesma forma. E o líder comercial para baixo, menos ainda. Isso. Porque senão a pessoa vai sair chorando. Mais soft. Para cada degrau da pirâmide tem que ir passando mais soft. Exato. É mais ou menos como um tsunami. Chegar no A onda lá de cima é forte,
para chegar lá embaixo, mas cada um vai absorvendo um pouquinho, porque ele já tem um certo nível de consciência em Maturidade, né? total, em cada patamar hierárquico. Exato. Então, o de baixo, se só ouvir ruim, o que passa na cabeça dele? Porra, a empresa não para de ganhar dinheiro, esses caras só reclamam, cara. Não, ou a empresa vai quebrar, porque a gente, também, a gente tava nessa, e a empresa acha que vai quebrar. Cara, a gente tá voando, vamos falar tudo. Galera, pô, tamo voando. Então, tu tem que ir trazendo mais para cada vez. É legal essa história que vem um filme que, sim, cara, eu trabalhei antes de trabalhar no mercado imobiliário, eu trabalhei com automóveis, né? Então, quando eu comecei na empresa, eu lembro muito bem disso. Eu nunca tinha vendido automóvel. Eu sempre tive empresa desde os meus 17 anos. Então, a única vez que eu tive carteira assinada foi quando eu trabalhei no mercado automotivo. Que daí foi um momento que eu tinha me quebrado, tal, financeiramente, procurei trabalho, consegui trabalhar no mercado automotivo, que carro todo mundo, homem gosta e, né, a gente tenta trabalhar com isso. Eu trabalhei numa marca, né, um carro zero, e o gerente era conhecido, assim, de outras, não meu, mas conhecido de alguém da minha família e tal. E cada 15 dias, 20 dias, eu sentava na sala dele, cara, o que eu preciso melhorar? Porque eu quero ser o melhor vendedor. Eu sempre falei isso pra ele, né? Ele assim, cara, tu falando isso, me lembrei, né? Que a gente veio, né? Dele assim, não, cara, assim, ó, continua fazendo isso, estuda mais aquilo. Eu ia vindo fazendo aquilo. No primeiro mês meu de trabalho na empresa, até hoje ninguém fez isso. Eu fiz 10 vendas no primeiro mês de trabalho. Nenhum vendedor de carro até hoje, no primeiro mês de trabalho, fez 10 vendas. Porque a gente faz menos, depois a média de vendas lá era de 10 a 12. Então já estava entre os primeiros, já no primeiro mês de trabalho. E eu nunca tinha vendido carro na minha vida, né? E daí eu comecei a fazer muito mais do que a minha obrigação de fazer, como a gente brinca, né? Então, eu arrumava showroom, ia pedir pra lavação, pô, teus carros lá estão sujos, vão lá pra São Paulo limpar, eu tinha que colocar os carros lá na frente. Era eu que fazia, não, eram 10, 12 vendedores, tinha 2 ou 3 que faziam isso. Eu tava sempre entre os 3 e eu começava a fazer tudo, pedia pro pessoal fazer comigo, ajudava, isso foi indo. Em 4 anos, eu tive 3 anos seguidos como destaque de vendas do grupo de todo o estado de Santa Catarina e fui promovido depois, eu ainda mais imaginava, né, que eu não esperava nada disso. Coordenava todas as vendas do estado de Santa Catarina, par de licitações, PJ, tudo. Então, por isso que eu vim transferido para Florianópolis. Mas o que eu quis dizer tudo isso? Antes de tudo, eu sempre ia lá junto, várias vezes fazer isso. Cara, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Até eu lembro de uma vez, como eu tive muita empresa, né, antes, então eu chegava lá, às vezes, no assistente de vendas, falava, não, tu tens que fazer isso aqui para mim, né? Daí um dia ele me chamou e falou, cara, Luiz, tu tem que ser um pouco mais delicado com o pessoal ali do administrativo e tal, porque às vezes tu é mais... Eu falei, não, é que eu sou grosso, eu sou direto, eu quero que a pessoa já resolva pro cliente não tá esperando. E aquilo veio na minha cabeça. Eu fui até a menina, pedi desculpas pra ela, pela forma que eu tinha tratado, né? Do meu jeito e tal. A gente, só pra ter uma noção, até hoje a gente é muito amigo. Legal. Até hoje, né? Porque isso faz 15 anos atrás, né? E tudo que eu ia pedir pra ela, conversava com ela, ela fazia. Entendeu? Assim, não, deixa comigo, o que pode achar que eu fazia? A forma que eu aprendi a fazer. Isso, tu conheceu o dono da empresa, a gente fez um podcast com ele aqui, que foi o Nelson. Aprendi muito com ele e com outros gestores que eu tinha, que não tá mais conosco hoje. E isso me fez ser o profissional que eu sou hoje. Legal. Né? Então, ir lá conversar, pedir o feedback, cara, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Aí quando vem um corretor ou algum profissional, não só corretor, porque eu tenho setor administrativo, tu vem conversar comigo e falar, cara, é o seguinte, o que eu preciso melhorar, alguma coisa assim, eu me lembro tudo isso e eu falo... Tem mais vontade de ajudar, né? Daí esse cara, eu falo assim, esse cara vai trabalhar comigo pro resto da vida, vai estar comigo ali, o cara que eu queria ajudar, vou querer fazer, vou dar um incentivo financeiro a mais... Porque eu sei que ele tá buscando melhorar, né? Então, eu me via muito nisso. Eu queria ser o melhor. Eu conseguia ser o melhor. Porque eu queria buscar aquilo. Eu não era assim, vendi 10 carros hoje, vez que vem, então já aprendi a vender. Já aprendi a vender carro. Acabou. Não, eu quero vender 15, eu quero vender... Então, assim... maiores, mas assim, Luiz, o que me chama a atenção é que eu falo que existem 3 tipos de pessoas quando ela recebe um feedback. Tem a pessoa que recebe, fecha a cara... e acha que o mundo acabou, e eu chamo que entra numa espiral de merda e só vai pra baixo. Tem gente que escuta o feedback, tanto faz ou tanto fez. E tem gente que escuta o feedback e muda no dia seguinte. Essa pessoa, a chance de ela ter sucesso na carreira, ela é muito maior. E eu acho que esse sempre foi uma das grandes destaques, meu líder falava, vai pra lá. Às vezes eu nem entendia direito o porquê. Eu tava indo pra lá, cara, primeiro eu vou, depois eu tento entender, porque, ele
né? Eu confiava no meu líder, confiava na empresa, tudo que a gente falou de escolher a empresa correta. Cara, depois eu sento com ele, tá, tô indo, mas só me explica. Não, por causa disso. Ele falou, pô, show de bola. E vai embora. Cresceu muito mais por causa disso. Muito mais. Escutando e executando. E aí, existia muita rixa entre showroom e oficina. Né? Então, assim, o pessoal da oficina não escutava ninguém do showroom. Vendedores não queriam nem ver. O vendedor só ia lá, cobrava para entregar rápido, porque o cliente tá esperando, né? E com todo aquele aprendizado que eu tive, conversar e saber como lidar com essas pessoas, eu tive respeito da oficina de todos os 8 grupos da empresa. Eu chegava na oficina, conversava com eles, porque eu explicava para eles. Cara, a gente recebe aquela nota que o grupo, que a Citroën, era na época Le Monde, na Citroën, liga pra gente, tal. Cara, já pensou a gente perder nosso bônus? Cara, temos que entregar esse carro amanhã, cara. Dá um jeito, me ajuda, porque eu tô te ajudando junto, estamos todos te ajudando aqui, as notas nossas vai ser 10. Cara, pô, é verdade, porque eles não se ligavam pra isso. Ou seja, a forma que eu jogava pra eles, a forma não era cobrança, mas eu pedia uma ajuda. Então, cara, eu ganhei respeito de todo o grupo, que era muito difícil o showroom ganhar. Isso já lá como vendedor, na época, já no grupo, em Cara de Joinville. Aí quando eu vim pra cá, que eu tive que cuidar de vendas, entregar carro em todo o estado de Santa Catarina, eu fazia a mesma forma, entendeu? E daí isso fez com que a minha liderança automaticamente foi trabalhada. Né? Eu quero entrar num ponto que eu acho muito importante para crescimento de carreira, que é exatamente o que tu falou e poucas pessoas falam. Porque vai ter gente que pode te ouvir e falar, pô, mas o Luiz puxava saco, né? O Luiz fazia politicagem. Uma coisa que eu aprendi em 8 anos de empresa. Não basta ser inteligente, não basta ser planejado, não basta ser executor. Tu tem que ter uma boa lida com as pessoas. Não é politicagem, não é puxa-saquismo, é boa lida. Ainda mais você que tem interface com várias áreas. Você sempre tem. Quando você vai subindo, é mais interface ainda. Cara, se você não for educado, eles não vão te ajudar. Se você não entender que eles têm prioridades, que eles têm metas que não tem nada a ver com as tuas, se tu não entender isso e simplesmente cobrar, porra, faz aí, né, como tu fez a primeira vez, eles não vão te ajudar. Ninguém quer conversar com gente que é chata. Exatamente. Isso é ter boa lida. Pô, tem um cara que, claro, entende o outro lado, ajuda sempre que possível. Pô, verdade, tem algo que eu posso fazer pra te ajudar, pra até acelerar depois desse lado. Tem que ser empático. Sério, não é puxar saquismo, galera. Não é politicagem. É ter uma boa lida para as pessoas quererem conversar contigo e, naturalmente, todo mundo vai se ajudar. Até porque a gente lida com pessoas diariamente. Exato. Então, a forma que você vai lidar e conversar com as pessoas conta muito quem tu é, na verdade. Aí você sabe se essa pessoa ela tá puxando, né? Tá contigo ali só por um motivo, ou se ela é assim. Exato. Desse jeito. Por exemplo, ela é assim, ela é educada, ela sabe lidar com as pessoas. Daí muita gente confunde o puxa-saquismo com uma pessoa educada e querendo resolver as coisas dos outros. Não, né? Tu não pode chegar e falar, cara, eu quero pra... Ah, mas é que meu prazo é amanhã. Tá, mas o meu não é, cara. E aí? Eu vou fazer o meu. Bem feito que mandar amanhã pra entregar. Então, pô, então alinha, senta e conversa. Cara, vamos definir, então, prazos aqui. Pô, quando tu acha que consegue me ajudar? Tal data. Pô, tal data vai ficar muito apertada. Eu posso fazer alguma coisa pra ajudar? Não tem como. Não, então beleza. Então vamos deixar pra tal data. Na próxima eu me organizo melhor. Ou... As pessoas querem ter pessoas boas pra conversar, pra ajudar. E daí tu vai crescer muito mais na carreira se tu tiver boa lida. Vi muita gente mais inteligente que eu, mais executora que eu, mais tudo que eu. Só, cara, que ninguém queria conversar com o cara. Não tem como essa pessoa crescer na carreira, entendeu? Ô, Linhares, e antes de a gente ir para os finalmente, essa questão da boa lida é uma das dicas, talvez, para formação de novos líderes, né? É bem importante. E essa questão de novos líderes, quando a gente... Jack Welch costuma dizer muito a questão do over-delivery, né? Quando a gente vê alguém entregando a mais do que é pedido, a gente que é líder fica com os olhos assim brilhando, né? Pô, esse cara aí tá fazendo a mais, tá desenvolvendo mais, esse cara aí é o cara que eu vou apostar minhas fichas nele, então a gente quer realmente... Isso, na verdade, é o que o líder mais quer, ver novos líderes ou novas pessoas na equipe dele entregando mais e fazendo mais. Isso aí dá motivo de orgulho, né, pro trabalho dele. Então, como é que tem dicas que tu podia dar ou como desenvolver postura dessas pessoas para se tornarem novos líderes? Que é o que a gente mais busca na empresa, é pessoas que querem tocar novas frentes para o nosso negócio.
Cara, nesses 8 anos eu aprendi. Eu tô falando sempre do que eu aprendi, claro, porque sim, claro, eu prefiro perfeito. na prática, tá? Eu vi que times de alta performance, o líder máximo do time, o líder de time de alta performance, ele sempre tem um braço direito forte. Uhum. Sempre. Se você é líder de uma equipe de 10 e não tem um braço direito forte, se preocupe. Uhum. Então, como é que você identifica primeiro esse braço direito? De novo, pessoas que entregam mais do que você pede. É natural. Então, pessoas que entregam mais, que executam mais, que reclamam menos, que justamente os líderes não gostam de quem reclama. Não quer dizer que ela não pergunta, ela não contesta, ela não dá outras ideias, ela precisa dar. Estou falando reclamar, são coisas totalmente diferentes. Então, pessoas que, quando ouvem um feedback como o Luiz, no outro dia já sai executando feedback, não fica demorando milhares de anos para começar, ou não ficam tristes. Então, você identificou uma pessoa que entrega mais, uma pessoa que não reclama, mas que questiona, quer, né, sugestões, pede feedback. Quando tu não tá, ela puxa alguma rotina que tem com o time. Essa pessoa é o teu braço direito. E daí, identificou o braço direito, você precisa fazer mais touch points com eles durante o mês, para você ir ensinando o seu jeito de pensar, seu framework, mindset e tudo mais. Tá? Mas é claro, eu falo do primeiro, né? Então, você crescer o time, tem 2, 3 ali, cara, tem que saber quem é teu braço direito, que é o cara que vai exponenciar. Depois, com o time crescendo, é óbvio que tu precisa ter cada vez mais líderes, né? E daí tu pode seguir todo o mesmo processo que tu fez com essa pessoa. Eu dou uma dica muito legal que, para ir desenvolvendo novos líderes, pegue pequenas ações e passe para eles. Quer ver uma bem legal? Vamos dizer que na tua empresa, tu acompanha 5 indicadores. Tá? Número de ligação, número de venda, etc. Tu pode criar capitão, que é esse teu novo líder. Então, tem 3 caras que eu quero que sejam novos líderes. Tu fala que um vai ser capitão de número de ligações, outro capitão de forecast, outro capitão de vendas. E daí eles vão ser responsáveis por olhar e ajudar o time, cada um nesses indicadores. Você faz uma reunião semanal, põe todo mundo, põe esses 3 caras numa sala e você para discutir. E isso você vai desenvolvendo. Tu deu pequenos desafios para ele. Agora um próximo desafio depois desse é, tu precisa organizar um evento para cliente. Faz ele organizar. Tu precisa entrar numa call de projeto. Faz ele entrar. Então vai dando esses pequenos desafios na prática para ele conseguir, de fato, virar líder na prática, sabe? Eu gosto bastante disso. Essa do capitão eu sempre usei e gosto bastante. Essa questão de começar a dar autonomia, né? Isso. Isso aí traz muito ele para dentro do negócio, né? Isso é uma coisa que a gente desenvolve muito lá em cima. A gente tem diversos países para atender lá no meu negócio, diversos mercados. E aí eu vou dando autonomia para aquela pessoa ser a head de tal país e desenvolver da maneira que ela acha dentro dos nossos valores. Então isso aí faz com que eles sejam um intraempreendedor, ou seja, ele está construindo o business dele dentro do nosso business, né? E tu vai cada vez menos microgerenciando, né? Porque assim, para mim, pessoa que é júnior precisa microgerenciar. Total. Não ser microgerenciado, na minha opinião, você tem que conquistar o não microgerenciamento. Lógico. Mas se essa pessoa vai, cara, deixa ela errar. Claro, tu continua com reportes. Mas me passa aí tudo o que tá acontecendo, se precisa de alguma ajuda, tá com algum gargalo, algo que eu posso te ajudar? Não, tá seguindo bem, não, show de bola. E deixa ela ir fazendo e tu fica ali mais daí como suporte, conselhos, estratégia. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Luiz, alguma questãozinha mais aí? Não, cara, eu acho que quando a gente coloca autonomia, a gente também começa não só a treinar a pessoa, começa a ver se essa pessoa tem capacidade de subir de cargo. Então, ali, quando a gente vai dando, né, as autonomias para ela, a gente vai começando, né, olhar o que a pessoa vai, as decisões que ela vão tomando. Eu acho que ali a gente já começa a saber essa pessoa, ela vai ter futuro, vai para frente. Essa pessoa ela vai ter que ficar onde está mesmo. Então, acho que ali a gente já começa a ter o treino. E a pessoa que recebe isso, ela tem que saber. Se ela tem um objetivo na vida dela que é crescer profissionalmente, ela tem que agarrar essa oportunidade e estudar cada vez mais para poder realmente crescer na vida profissional. Porque às vezes as pessoas estão muito acomodadas, né? Eu vejo muito isso, que as pessoas estão muito acomodadas com aquilo que tá. Eu já tô algumas, né? A geração nova agora não se acomoda, ela quer ganhar dinheiro em alguns meses, como a gente fala, né? Mas tem muita gente que tá muito acomodada no lugar que tá.
Então a gente quer pessoas que queiram evoluir, queiram crescer profissionalmente, né? Então acho que uma empresa cresce profissionalmente, a pessoa cresce profissionalmente quando a gente tem pessoas que trabalham junto com a gente com um propósito de crescimento. Né? Nesse momento a gente começa a crescer a empresa, crescer a pessoa profissionalmente, a gente começa a capacitar mais pessoas, começa a contratar mais pessoas e assim a gente gera mais emprego e as pessoas começam a crescer cada vez mais profissionalmente, ganham Muda a mais. vida de muita gente. E em breve, sei lá, é muito legal. e muito em breve o asterisco hashtag Porsche aos 30 Porsche aos já 30. tá ali, né? Gostaram dessa, né? Muito boa. Eu falava até chegar aos 30 e não deu. Vi que era difícil. Nada que os 31 não resolvam. Exatamente. Mais uns 6 exatamente. meses aí. Exatamente. Bia, bota na tela pra gente aí, Luiz. Aí, ó. Bom, pessoal, né? Gostaram do papo da gente? É um papo bem provocador, na verdade, em cima, né, também das profissões aí. E sigo o Lucas aí, ó, Linhares, @Linhares com 2 As. Eu falo mais sobre carreira lá também. Boa. Sobre todas essas dicas de evolução de carreira. Isso. Legal. Pode ajudar Sigo lá, bastante. vocês vão acompanhar ele, vai ver, ele dá realmente bastante dicas referente a crescimento profissional. E é isso, gente. O nosso espaço também aqui está disponível para vocês que quiserem locar o espaço, fazer o podcast de vocês, fazer aula online. A gente tem esse espaço todo para vocês também aí. E não só esse conteúdo, como todos os nossos conteúdos aqui vão estar em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify. Se você gosta de estar no carro escutando um podcast, coloque no Spotify lá do Cash Oficial e você já vai acompanhar todos os podcasts nossos, além desse papo, né, maravilhoso que a gente teve aqui com o Linhares. Eu acho que é isso, né, Rafa? É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado, um abraço. Abraço.